Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Time FF Podcast. Dessa vez a entrevista vai ser com o meu grande amigo nutricionista e powerlifter Gabriel Vedana. Vou soltar a intro e pedir para ele se introduzir. Fala aí, meu amigo. Poderia se introduzir aí para a rapaziada? Olá, como é que vocês estão? Boa noite, bom dia para quem está vendo, dependendo de qual lugar. Meu nome é Gabriel Vedana, eu sou nutricionista, sou pós-graduado em assistência nas doenças crônicas não transmissíveis, que além de ser as doenças, né, que mais matam do mundo, é um problema de saúde generalizado e que, inclusive, algumas pessoas do esporte acabam adquirindo eles, né? Além disso, eu trabalho com processos como emagrecimento, hipertrofia, trabalho com alguns atletas de alta performance, não do bodybuilder, mas de treinamentos resistidos, como que fazem Ironman, que fazem maratonistas, alguns atletas de luta. Ah, legal, legal. Mas conta um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Eu sei que você veio aí do mundo gastronômico, adora cozinhar, assim como eu. Também adora treinar pesado, assim como eu. De onde surgiu essa paixão pela nutrição e pelo mundo fitness, alta performance? Então, eu comecei a treinar bem tarde, assim, eu não era interessado em esportes, eu comecei a treinar, eu já tinha uns 20 e tantos anos, e cozinhar foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de cozinhar e me introduzi no mundo da cozinha ali, mas o cenário da cozinha ali é um lugar estressante e tudo, e daí, primeiramente, eu pensava em fazer a nutrição para trabalhar com consultoria em fábricas e alguma coisa ligada na parte alimentícia. E no final das contas, acabou crescendo mais esse sentimento do treino, eu fui conhecendo mais sobre o treino, estudando, evoluindo dentro do treino e acabei trazendo daí para o lado, né, do atendimento nutricional, mas a primeira impressão que eu tinha e que eu queria fazer não era sobre isso. Ah, interessante, legal, poça. É bom saber. É extremamente importante, né, essa relação com o alimento, para quem realmente visa trabalhar nessa área de nutrição, principalmente, né. A gente vê muita gente querendo começar a fazer dieta ou então entrar no mundo da musculação, aí melhorar a composição corporal, e a pessoa não tem, assim, paladar, a pessoa não desenvolve uma relação com a comida em si, né, com o alimento. Pensando nisso, vamos para a nossa primeira pergunta, primeiro tópico que eu preparei para gente, que na sua prática clínica, quais são os erros mais comuns que você nota o pessoal cometer tentando emagrecer aí? Bom, já que tu falou, então, para mim, um erro fatal é tu não saber cozinhar. Uhum. Porque a gente tem que pensar que o emagrecimento ele é um processo a longo prazo, ele é um processo onde tu vai lentamente reduzir tuas calorias, né? Tu vai ter que ter um certo conhecimento nutricional ali, ou alguém vai fazer por ti isso, né? Para tu saber lidar com vários alimentos de várias densidades calóricas para durante o processo tu conseguir, né, fazer uma troca de alimentos, por exemplo, né, o caso clássico do arroz, uma hora já a quantidade já não é mais tanta, tu substitui por batata ou por abóbora, que a mesma quantidade calórica dá um volume muito maior, isso vai te deixar mais Sim. saciado, mas, né, a gente tem que pensar que o processo exige consistência. Se tu não tiver aquele amor por fazer uma comida boa, se tu não gostar da tua comida, né, não fizer uma comida com tempero, uma comida com uma cara legal, tu vai desistir do É. processo muito rápido, né? Pô, é verdade. Tem uma piadinha aí que o pessoal faz que é: quanto mais fome você tá passando, mais bonito tem que ficar o prato. Por conta daquela ideia de que você come com os olhos antes de fato, você provar o alimento. O cheiro da comida importa, a maneira que você prepara é essencial, é crucial. Se você joga uma batata no micro-ondas e cozinha ela, ela vai ter um gosto X. Se você coloca ela na air fryer, um tiquinho de páprica defumada, um pouquinho ali de pimenta do reino, pum, você consegue manter isso daí por muito mais tempo, né.
Qual seria algum outro erro que você nota o pessoal cometendo? O outro erro mais clássico é tu fazer cortes muito restritos, né? Que é o É, famoso corte do carboidrato. Assim, o pessoal tem que entender que tu tem que partir de um ponto zero ali, né? Tem que ter um déficit calórico, claro, inicialmente, tem que ter uma boa divisão de macronutrientes e tudo, mas não é no primeiro momento que tu vai começar o processo de emagrecimento que tu já tem que usar todos os recursos, sabe? A gente tem que pensar, alimento, déficit aumentar o déficit calórico, fazer um ciclo de carbo, alguma coisa mais avançada, algo uhum, assim, é um recurso. Tempo de cardio é um recurso. Recursos termogênicos são recursos. Não dá para tu pegar e atolar tudo de uma vez só, né? E querer usar desde o início pouquíssima caloria, com muito tempo de cardio, com o máximo de cafeína, estimulantes, com o é, máximo de volume de treino, porque assim tu não vai conseguir ser duradouro no processo, né? Tu tem que ser o mais gradual possível, deixar o teu corpo dar o feedback para tu lá e fazer a modificação que com certeza daí tu vai conseguir ser muito mais consistente e chegar no resultado final, né? Que a maioria das pessoas acaba desistindo, né? Logo no é. início do tempo, porque erram nisso. Não, justamente, isso daí é extremamente importante. Eu vejo muita gente querendo começar logo de cara e fala: "Ah, já vou começar fazendo um jejum intermitente de 20 horas, aí eu vou ter 4 horas para comer, aí eu vou tirar o meu carboidrato, eu vou tacar um monte de estimulante, aí eu vou fazer, um volume de treino extremamente alto". Aí o que que vai acontecer? Isso daí vai durar uma semana, você vai ter um episódio de compulsão, vai ficar em depressão e vai jogar todo esse falso progresso que você teve nessa semana, na qual você provavelmente só perdeu líquido, no lixo. E aí você entra no famoso efeito sanfona, né. Então o ideal para você seria, como que é o seu primeiro passo com um paciente que quer emagrecer? Você calcula as calorias da dieta dessa pessoa ou então você toma como base o cardápio atual dela e a partir daí você vai fazendo já os ajustes? Inicialmente, assim, eu costumo fazer uma anamnese um tanto bem longa, né, com a pessoa, porque tem alguns quantos fatores ali que importa, sabe? Às vezes a pessoa vem de uma alimentação muito extrapolada, que come muito ultraprocessados, come muito produto das ruas e coisa do tipo salgado, padaria, coisa do tipo, e não tem nem sequer ao menos um controle calórico, ou às Uhum, vezes nem treinando está. Então, a partir do momento que mesmo que a gente comece a trocar lentamente esses alimentos, né, por alimentos mais de verdade ali, minimamente processados, in natura, tudo com controle uhum, calórico, né, com leve déficit, tudo, e já começa a colocar uma atividade física, a pessoa já vai começar a sentir, né? E daí a gente vai estipular ali o tempo, tudo, vamos vendo as avaliações, tudo, e conforme o tempo, né, depois a gente pode aumentar o déficit, fazer alguma manutenção, né, na dieta, mas eu acho que inicial é isso daí. Esse ponto que tu falou é muito interessante, né? A gente começar conhecendo a pessoa. A pessoa todo dia come um pão francês com queijo e de repente, sei lá, pode ser uma mortadela, alguma coisa. Quando vê, podemos tentar manter pelo menos a base, o pão francês, o queijo, damos, conseguimos assim, melhorar a carga proteica, né? Colocar uns ovos junto, pelo menos trocamos alguma coisa, colocamos uma fruta, uma fibra, tentar melhorar assim, pelo menos alguma coisa na qualidade alimentar e aham. mantendo alguns alimentos que a pessoa gosta, né? Para isso não se tornar um choque, assim, sabe? A pessoa todo dia almoça no buffet e come o bife parmegiana com macarrão, com não sei o que, com lasanha, com batata frita, e tu diz, não, a partir de agora deu, vai ser um frango, isso aqui de batata, isso aqui de brócolis e deu, sabe? Eu acho Uhum. também que ser muito extremista assim num primeiro encontro, dependendo também quem é a pessoa, né? Pode ser que a pessoa acabe tendo um choque de realidade, isso pode não tornar o processo tão duradouro, né? Não, com certeza. Eu vejo que essa é a principal diferença entre nutricionistas e esses coaches de Instagram, por exemplo, né, que treinam normalmente muito bodybuilder. O cara pega ali uma pessoa normal, uma pessoa que não é alta performance atlética, aí vê que a primeira coisa que a pessoa faz de manhã é tomar um cafezinho com leite, um pão com manteiga, requeijão e um ovinho. Aí o que que o coach vai lá e faz? Não, primeira refeição, você vai fazer um mingau de aveia com whey
e do lado uma porção de fruta com psyllium e tal, completamente diferente com o que a pessoa havia fazendo antigamente. Então, eu acho que ajustar a dieta à rotina da pessoa vai facilitar a aderência. É só fazer esse tipo de troca inteligente que você mencionou, tipo, pô, vai trocar a mortadela? A gente sabe que embutido tem relação alta com câncer, né, com índice de câncer no futuro. Coloca ali um peito de frango desfiado com, de novo, com um pouquinho de páprica, vai ser semelhante o sabor, a pessoa vai poder manter ali o pão com agora, em vez da mortadela, o peito de frango. Não vai mudar nada na rotina dela, mas o valor nutricional vai ser muito alto, né? Muito maior. Você mencionou que trabalha com alguns atletas também, né? Alta performance. Quais os erros que esse tipo de população tende a cometer no processo de emagrecimento? Os erros, assim, às vezes é aquelas sabotagens clássicas, assim. Eu tenho, por exemplo, um paciente meu que agora vai correr o Ironman lá, né? Uma prova, o meio Ironman. Então, é uma prova que, se eu não me engano, tem 2.700 metros nadando, 125 quilômetros de bike e depois 21 quilômetros correndo, né? Cerca de Porra! 5 horas de prova. E antes, quando eu estava atendendo ele, estava perdendo muito peso e tendo perca de massa porque tinha medo de comer. Hum, Tinha medo, sabia ali que tinha que consumir aquelas gramas, 60, 90 gramas de carboidrato durante o exercício, mas o resto do dia ele acabava tendo medo, tinha medo de comer, por exemplo, 4 fatias de pão, comia 2, entendeu? Utilizava carga proteica em excesso, porque ele já fazia academia há muito tempo, e daí eu tive que explicar algumas coisas para ele, ó, no teu caso é interessante que os carboidratos sejam a primeira fonte energética, né? A proteína não importa tanto, tem que ter uma proteína ali para regeneração, recuperação muscular, tudo, síntese proteica, afim, só que não precisa ser tão alta que nem estiver fazendo, é, né? 2 gramas por quilo ali para ti já está mais que ótimo e tal, um aporte de gorduras maiores, né? Porque o que ele precisa é de energia, né? E é um cara com percentual de gordura já bem baixo, com peso bem baixo, então o treinamento dele é bem extenuante durante a semana, né? Ele faz várias sessões, tem dia que o cara nada 50 piscinas de manhã e de noite faz 10 quilômetros e coisa do tipo, no outro pedala quase 100 quilômetros, e daí soma com piscina, alguma coisa bem desgastante, assim. Então, é isso aí, o pessoal acaba tendo medo de comer, né? Eu tinha um outro também que tinha medo de comer meio carboidrato, assim, que também é um cara hum, maratonista e acabava consumindo um exagero de frutas, assim, 600, 700 gramas de frutas, assim, no café da manhã, e estava me relatando, né, alterações estomacais, excesso de fibra, é, tudo. E daí, cara, a gente começou a encaixar ali um pãozinho, um doce de leite, aumentamos o macarrão, tudo uhum, colocamos outras coisas assim, e já conseguimos normalizar ali, desde a performance dele até essas relações intestinais. Mas em base a pessoal não saber o que comer. E hoje em dia também não tem muita fonte, né, da onde conhecer isso daí. E algumas vezes essas pessoas também treinam em academia e acabam assistindo esses mesmos vídeos das marcas de suplemento, dos influencers, e acaba fazendo uma dieta estilo bodybuilder, só que a modalidade dele é completamente diferente, é. né? E daí ele acaba não contemplando, né, as necessidades que ele tem que ter para o esporte dele, né? Que é outra especificidade, desculpa. Não, com certeza. O que eu noto muito em atletas de alta performance é que eles querem levar a alta performance também para o excesso na dieta. Então, quando vai fazer um cutting, já quer restringir tudo logo de cara, ou então, quando vai fazer um bulking, já quer, pum, jogar as calorias lá em cima, achando que vai ganhar massa muscular do nada. E é justamente esse medo que surge aí ao redor do carboidrato, essa carbofobia aí, que impede as pessoas, às vezes, de treinar na sua performance máxima, né, digamos, porque como você mencionou, o carboidrato ele vai ser o combustível principal para esse tipo de modalidade. Pensando nisso, vamos para o próximo tópico, que é semelhante a esse, mas ao invés de erros ao tentar emagrecer, quais são os principais erros que você nota do pessoal cometendo ao tentar ganhar massa muscular?
Daí eu vejo mais ou menos ao contrário. Eu vejo um, um, um excesso de comer, né? O pessoal quer colocar um déficit gigantesco no início, né? E acaba perdendo um pouco a linha, né? Em vez de começar ali normocalórico, ver como é que responde, colocar, sei lá, 300, 500 calorias, alguma coisa de leve, e passar um bom tempo trabalhando em cima daquilo ali, né? O pessoal acaba exagerando, assim, quase duplica a ingesta calórica, né? Praticamente, e daí acaba tornando o processo ali muito mais curto, porque ganha um pouco de massa muscular, mas já começa a ganhar gordura, É. e nisso, né, também aumenta aquela retenção hídrica e na cabeça do cara tá tudo ótimo, tá? Não, eu tô em booking assim mesmo, né? Só que na hora que ele for fazer o processo de consolidação, né, do peso e reverter o processo, ele vai ver que não ganhou tanto Não assim, né? ganhou E pode ser nada. que acabe do mesmo jeito como estava, né? Esse daí é um dos maiores, assim, que eu observo. Não, você tem razão completa. E dentro dessa pergunta aí, então, você acha que a transição de uma fase da finalização de uma fase de cutting para um off-season, ela deve ser feita através de uma dieta reversa, na qual você vai aumentando ali semanalmente 50, 100 calorias, ou então você acha que já vai logo para a manutenção e taca ali uma fase de consolidação, ou então terceiro cenário, já taca o superávit e já começa o booking logo de cara. Como que você acha que deve ser essa fase de transição entre as fases? Isso daí assim, é uma coisa que algumas pessoas vão responder de maneira diferente, né? Então é muito bom avaliar, conhecer, saber o histórico do atleta também, o que ele já fez, né? Mas eu acredito assim, ó, o cara terminou ali, por exemplo, uma fase de um campeonato, alguma coisa assim, né? Tudo, tá bem desidratado, bem desgastado, terminou o cutting dele ali, tudo, tá. Provavelmente o coach, treinador, nutricionista, achei que for vai liberar para ele 1, 2, 3 dias ali, comendo um pouco mais tranquilo, até para Sim, aliviar, né, a cabeça dele, tudo. Mas depois eu acredito que dê para ir lentamente adicionando os alimentos, né? De repente voltar para o normal calórico, fazer 1, 2 dias com carbo mais alto, alguns com mais baixo, entendeu? Para ele não ter um rebote tão grande. é. Então voltar aos pouquinhos assim, né? De repente na semana ali ter 2 dias de carbo baixo, uns normais, e 2 dias de carbo alto, né? Alguma coisa assim, e ver como é que a pessoa responde. Eu acho que daí, para ele não se perder tanto assim, não acabar tomando aquele rebote muito grande, né? Que alguns acabam tomando, assim, É. de o peso de palco é uma coisa, mas quando o cara terminou, tem uns dias comendo, já voltou para dieta e quando vê o cara ganhou 15 quilos a mais, né? Que é um exagero, né? É tipo Não, 10% do peso do cara, 15% às vezes. isso é um absurdo, não somente para sua aparência física, né, mas para sua saúde. Sua pressão arterial vai lá em cima, você começa a andar com o tornozelo todo inchado, você não consegue respirar direito. Por quê? Porque, pô, você tá se entupindo de comida, se entupindo de sódio. Seu corpo não tá acostumado com isso. Então, eu acho que, na minha visão, para um bodybuilder, para alguém que acabou de competir, faz sentido colocar essa pessoa numa dieta reversa para prevenir essas questões de alteração muito alta nos níveis de sódio no corpo, nível de retenção, de pressão arterial e tudo mais. Agora, para um indivíduo comum, eu não acho que faça tanto sentido, terminou um cutting ali, o cara com 8, 9% de BF, ele fazer uma dieta reversa, a não ser que seja por questão comportamental, mas aí pode ser que até o oposto seja melhor, porque teoricamente, digamos que o cara tá ali num déficit de 500 calorias, aí ele quer transitar do cutting para o off. Subindo 50 calorias semanalmente, você ainda vai manter esse indivíduo em déficit, porém um déficit menor, certo? E aí nessa fase o apetite do cara pode ir lá na casa do chapéu por conta da grelina, e, e o hábito mesmo de estar aumentando as calorias. E é muito difícil você ter esse controle tão minucioso. Então, na minha visão, faz mais sentido com a população geral. Nessa fase de transição aí, a gente já sobe as calorias para manutenção, para dar um respiro para o físico, a pessoa já vai poder ter uma dieta ali mais balanceada, mais tranquila, mas eu concordo contigo, tem que ter ali 1 dia, 2 dias no qual você se permite,
obviamente, se permitir com consciência, não é terminar com a despensa da sua casa, não é zerar a geladeira, entendeu? Não é ir num rodízio e sair arrotando tudo aquilo que você comeu. É com consciência, para você não criar essa relação ruim com a comida logo de início no seu off-season. E continuando nessa questão aí dos erros ao tentar ganhar massa muscular, quais são outros que você nota o pessoal cometendo? E daí tem um ali que até a gente colocou no tópico, que é a escolha dos alimentos, né? Que isso daí pode ser extremamente prejudicial para ti. Tu tem que utilizar alimentos ali que tu tem uma boa digestibilidade, lembrando que tu vai ter que aumentar as quantidades, então algumas trocas, assim como no cutting, a gente utiliza os alimentos de menor densidade calórica, talvez nesse momento alguns com a quantidade maior densidade calórica podem vir a ser interessantes, né, para que se consiga comer mais quantidades. Outra coisa é, né, a gente avaliar bem ali se aquele alimento não te causa nenhum desconforto gástrico, excesso de gases, diarreia em excesso, né? Então, de repente, dependendo quem for a pessoa, os alimentos ricos em food maps, né, que são alimentos que possuem ali oligosacarídeos que vão causar uma fermentação no teu intestino e podem causar vários desconfortos, como diarreia, tudo. Isso tudo está piorando a tua permeabilidade intestinal e piorando, né, a tua absorção de nutrientes. E daí tu está sabotando, né? Não adianta tu consumir lá 10 mil calorias por dia, às vezes tu olha caras com baixíssimo peso que estão comendo 6, 7 mil calorias e os caras não ganham peso, não conseguem desenvolver o físico, porque provavelmente eles não absorvem aquilo ali e não tem uma boa digestão, não tem nem desde a mastigação, entendeu? Não tem um processo ali digestivo adequado. Então, fazer uma boa escolha dos alimentos, né? Trabalhar com o que tu já conhece, com o que tu já sabe, né? Além dos auxílios, né? Que a gente vai falar nesse momento aí, umas enzimas digestivas podem vir bem a calhar, né? Uma betaína, né? Alguma coisa assim para aumentar ali a cloridria, ter um esvaziamento gástrico um pouco mais acelerado, né? Tudo isso aí, de repente, pode ser o momento de utilizar. Vai ter que utilizar alguma coisa de fibra, mas tu não vai conseguir comer aquela quantidade salada que tu utiliza no cut. Então, como a gente falou, o psyllium, por exemplo, 10 gramas de psyllium tem 7 gramas e pouco de fibra. Tu já garante aí, de repente, em 2 etapas de psyllium, junto de algum alimento ali, uma quantidade de fibra adequada que tu vai precisar, né? Uhum. Entendeu? Fazer ingesta hídrica adequada, mas vai ter que separar, né, das refeições, provavelmente, porque comer um nível grande de comida e ainda jogar líquido junto, isso pode te atrapalhar um pouquinho no processo digestivo, né? Então, a escolha dos alimentos ali, né? Tu vai, consequentemente, aumentar o teu tempo de feeding, tem que pensar isso aí. Então, desde de manhã cedo, tu vai começar a comer, pode ser que tenha um pouco mais tarde, tá? Mas também cuidar lá o processo para que no final tu não soque comida em grandes quantidades e não atrapalhe o teu sono também, porque o descanso é extremamente importante, né, regenerativo. Então, algumas coisinhas assim quanto a escolha dos alimentos e a maneira como tu vai digerir eles e absorver, eu acho que o pessoal erra bastante assim ao fazer o processo de bulking ali. Eu concordo contigo, meu. Isso daí, esse ponto que você tocou, dá um podcast inteiro. Porque, assim, nessa fase o pessoal tende realmente a negligenciar o consumo de vegetais e frutas, principalmente. Mais pela questão de, ah, não quero me sentir tão cheio, não quero comer tanto volume de comida, e acaba optando pela aquela dieta clássica, né? O arroz branco e o peito de frango, alguma fonte de gordura ali. E aí o que acaba acontecendo é isso aí que você falou, o cara ele não tá absorvendo tudo aquilo que ele poderia estar, entendeu? Ele começa a apresentar deficiência de várias vitaminas, ele não tá consumindo, por exemplo, o potássio que teria no espinafre, sabe? E aí dentro disso daí você também mencionou a importância da fibra no seu intestino. O psyllium é uma excelente fonte de fibra, super fácil de incorporar, você joga ali no mingau ou então com água, vai aumentar o volume da comida, vai melhorar o seu colesterol no longo prazo
tem diversos outros benefícios. O Psyllium é realmente uma opção excelente, principalmente aí para quem mora no Brasil, que o acesso é tão fácil. Aqui nos Estados Unidos é extremamente caro o Psyllium, e aí você vai em qualquer loja de casa granel, acha um Psyllium excelente aí, não precisa nem se preocupar em comprar marca de suplemento. Aqui normalmente eles só vendem pílula, que é uma droga. Eu trago meu Psyllium comigo do Brasil, para você ter ideia, porque aqui além de caro é difícil de se encontrar. E bom, transitando de tópico, acho que a gente cobriu bastante aí os erros ao tentar ganhar massa muscular, né? E aproveitar que a gente já está falando um pouquinho aí da importância do intestino, você poderia falar para a gente qual que é a importância da microbiota, como melhorar ela, como ter certeza que a sua microbiota está em dia, se existem suplementos que podem ajudar, estratégias alimentares, erros que o pessoal comete ao ferrar a microbiota. Vamos tocar um pouquinho nesse tema aí, abranger, bem amplo, não tem pergunta específica. O que você acha que é extremamente importante na questão de se preocupar com a microbiota? Bom, então assim, né? A microbiota ela é responsável ali por absorver, né, todos os nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, compostos fenólicos, tudo, né? Que tu vai ter ali. Aquilo ali vai depender, né, da tua microbiota estar bem regulada, né? A tua digestibilidade, né? O quanto tu vai fazer essa absorção, tudo. Então, o que a gente poderia falar assim sobre microbiota? Primeiro, uma dieta, né? Bem equilibrada, né? Com todos os macronutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, fibras principalmente, né? Tudo isso aí eu acharia bem importante da gente ter, principalmente. Vamos pegar aí umas coisas bem básicas ali, por exemplo, iogurte, né, que é fonte de probióticos, fundamental ali para a saúde da tua microbiota, né? Falamos aí das fibras, né, como psyllium, de repente uma chia, alguma coisa, aveia também vem muito bem, né, como uma Sim. fonte de fibra ali. Os próprios vegetais, né, que a gente consome também podem ser fontes de fibra, frutas também, né? Como a gente está falando ali, por exemplo, eu até me esqueci de citar, mas, por exemplo, o processo de bulking ali, cara, pô, uma das frutas que mais tem fibra alimentar mesmo, que vai ser excelente para tua microbiota, é abacate, né? Abacate é Delícia. muito bom, entendeu? E, consequentemente, já tem mais calorias, tu já consegue agregar, né? Já tem mais gorduras ali do tipo mono e polissaturadas, que são ótimos tipos de gordura. E tu consegue agregar caloria, né? Então, ter ali uma alimentação que contemple tudo isso aí, a água que tu vai consumir no teu dia, vai ajudar na tua saúde intestinal, né? E o jeito da gente saber, né, como é que está o funcionamento da nossa microbiota é avaliando, né, primeiramente a nossa digestão, como é que tá, como é que tu come, se sente muito inchado, tem um processo digestivo normal, fica tendo gases, arrotando, alguma alteração cutânea, alguma coceira, de repente alguma diarreia, alguma coisa assim, É, né? E através da avaliação da escala de Bristol, né? Que é a escala que ela avalia ali como estão tuas fezes, tu consegue determinar desde uma desidratação, algum problema na microbiota, né? Até uma disbiose, né? Que pode ser um problema alimentar, porque tu está comendo alimentos que não estão sendo corretamente geridos ali, ou que tu tem algum tipo de alergia ao alimento, alguma intolerância ao alimento, né? Ou simplesmente é um alimento que não tem uma qualidade muito boa, rico em açúcares, rico em gordura, isso está causando proliferação, né, de bactérias ali que não são tão benéficas ao teu intestino. Então, é uma das maneiras, né, da gente avaliar ali como é que está a qualidade da nossa microbiota intestinal. sim, sim, não, faz sentido. Eu uso bastante essa escala que você mencionou aí com os meus clientes e comigo mesmo, uma forma de eu conseguir mensurar alimentos que eu deveria estar trocando na minha dieta, porque em questão de diversidade, minha dieta ela é riquíssima. Mas às vezes eu acabo comendo algum vegetal que eu não estou acostumado, ou então eu faço uma troca de batata por arroz, até que digere ali, mas no dia seguinte eu acordo, meu intestino está meio zoado.
eu uso essa escala, depois você for no banheiro, só se olhar ali, dá uma olhada, dá uma checada, como que foi a consistência, entendeu? Tem que estar numa consistência ali, tem que estar a famosa bosta sorvetinho, digamos assim, vai? Que é o sundae, a casquinha do Mac. É, nesse tópico aí de microbiota, você mencionou o abacate, vale ressaltar também outras duas frutas excelentes que eu coloco em quase todo o protocolo, que é o abacaxi e o mamão. Enzimas digestivas vão te ajudar a absorver proteína, que quebrar a proteína e facilitar a absorção delas. E nessa questão aí eu queria te perguntar, existe algum impacto em dietas com uma alta carga proteica na microbiota? Então, assim, ó, tem que avaliar, né? Indivíduo a indivíduo, acho isso daí. Mas normalmente o que a gente nota é que quando a pessoa está com um excesso de carga proteica, a escala de Bristol ali dela tende a piorar, né? A gente fala dessa escala de Bristol ali, elas têm 7 níveis, né? Os primeiros é desde umas bolinhas mais ressecadas, fezes, até a 13 a 4, que são as mais normais, né? Que é a da fezes sai estilo uma salsicha, assim, com uma cor marrom, tudo, que é aquela fezes que não te suja muito, entendeu? Que ela é lisinha, assim, tudo, até depois coisas mais despedaçadas e tudo, até uma água completa, né? Normalmente, quando a gente vê excesso proteico, né, na dieta e sem o consumo de fibra, a gente consegue notar uma certa desbiose. Boa parte dos pacientes que eu pegava que queriam fazer dieta por conta própria e quando vê estavam consumindo absurdos de proteína, assim, que não tinha nem sentido eles fazer, eles Uhum. costumavam ter problema, né, na microbiota. E esse outro ponto que tu falou é muito interessante, eu também coloco até, me esqueci ali porque eu queria falar do abacate, mas eu também coloco, né, o mamão, né, que é rico em papaína, e o abacaxi, rico em bromelina, né, praticamente em todos os planos, porque tu chega aqui no Brasil e pergunta assim, tu consome frutas? A pessoa fala assim, consumo. O que tu consome? Ah, banana, maçã e pera. Né? É, Daí isso soma com um funcionamento intestinal não tão bom, pessoas que acham que é normal ir um dia sim, um dia não para o banheiro, né? E daí tu já ajusta, né, com um psyllium, um mamão ali, coloca uma aveia em outra refeição, alguma coisa assim, tu já costuma melhorar o trânsito intestinal, tá? Mas a impressão que eu tenho, inclusive, quando eu faço, né, uma dieta assim mais para o cut, costumo subir minha carga proteica ali por 3 gramas, alguma coisa, costuma dar uma piorada na minha escala intestinal. Apesar de eu consumir bastante fibra, né, água ali, eu noto que às vezes dá uma piorada na minha escala intestinal. não, eu concordo contigo. Para mim, eu sou da metodologia proteína alta até onde o seu intestino aguentar e o seu bolso aguentar. Essa é a minha mentalidade. Assim, pode ser que você não tenha nenhum benefício acima de 3 gramas por quilo ou 2,5 gramas por quilo, pode ser que isso que os estudos apontem, mas não tem nenhum estudo numa população tão específica quanto nós, né, que são pessoas com alto nível de estresse, utilizando esteroides anabolizantes, treinando até o talo, comendo bonitinho, todas as outras variáveis em controle, qual seria algum malefício que essa proteína extra causaria, né? Não sei, se para mim não sinto nenhum, consigo colher esses benefícios, eu sou da visão de jogar a proteína até onde o seu intestino aguentar e o seu bolso tolerar. Qual que é a sua opinião sobre, assim, extrapolar o que os estudos apontam sobre o máximo de proteína? Porque a gente vê muitos bodybuilders fazendo isso e sem muitos problemas, assim, digamos, intestinais ou então na rotina do cara. Então, assim, ó, que nem isso aí eu sempre penso, né? Eu falo assim, ó, que comissão do mundo que aprovaria um estudo com um grupo controle de 30, 50 bodybuilders de 120 a 140 quilos, que usam altíssimas doses de GH, de GF1, que consomem cada um ali 5, 6 mil calorias, que fazem treinos em alta performance, no mínimo 1, 2 gramas de esteroide para mais, né? Outros fármacos de controle, meio por conta própria, né? Então, além disso aí, né? Daí, de repente, o grupo controle
qual bodybuilder do mundo iria aceitar tomar o placebo para saber É. se iria funcionar? Então, tem tudo isso daí, né? Mas a longo prazo, assim, a gente vê que realmente o pessoal faz isso daí, né, ao longo dos anos. Mas, assim, até em vídeos, até, tu consegue notar, assim, de repente o cara tá numa fase de cutting, o objetivo dele é chegar seco pro campeonato. Se ele tá comendo 3, 4 gramas de proteína e tá tendo uma diarreia, alguma coisa assim, tudo, ele mantém o consumo, porque o objetivo dele é o final, né? Mas malefício a gente não tem como garantir, né, que tem. A gente tem a prática do que algumas pessoas fazem, mas não existe nenhum estudo assim que por longo tempo, né, determinou isso daí. É aquela história que nem tu falou. Meus exames bioquímicos estão bons? A minha escala intestinal está aceitável para o momento que eu estou ali, né? Tem que pensar, o cara tá com 4 gramas de proteína, tá num cut em alguma coisa, né? Então, de repente, não tem como esperar, né, que a imunidade dele esteja tão boa, então alguma coisa ali pode acontecer com o intestino dele, né? Aquela história ali, ele não vai ficar fazendo toda hora exame para saber o que ele está absorvendo, o que ele está jogando fora pela urina, né? Esse tipo de coisa. Então, é bem que tu falou, teu intestino tá aguentando, tu tá conseguindo ter o processo ali tudo, né? E o teu bolso ali consegue aguentar tudo, tenta manter. Tu sabe que não é por um tempo gigantesco, vai ser o quê? 16, 20 semanas, alguma coisa assim, que tu vai fazer, talvez nem isso, né? O tempo de uma preparação ali, né? Mas realmente não tem nenhum estudo, nada. A gente testa na prática, né? Mesmo. Algumas pessoas se dão bem, melhor, relatam que não tem problema nenhum, né? Outras relatam que já começa a ter problema, né, intestinal, mais diarreia, tudo, alguma coisa assim, né? Então, acho que é realmente variável, assim, mas problema, né? Acreditamos que como é por um tempo ali contado, né, daquele processo, né, assim como tu não vai passar 2 anos fazendo bulk, não, é um bulk controlado, né, tu vai fazer, sei lá, 6 meses no máximo, assim, extrapolando tudo, né, mas normalmente é isso aí, 16, 20, 24 semanas, né, então, naquele momento ali tu mantém, é óbvio que quando tiver mais no final do processo, de repente, pode acontecer algumas outras coisinhas ali que já estão te incomodando, mas tu sabe, ó, já vai acabar isso daqui daqui a pouco. E no cut é a mesma coisa. Se na semana do campeonato ali o cara começar, claro, né, sem aqueles exageros do cara ter diarreia a ponto de já ficar desidratado, passar mal e não conseguir nem ficar de pé, né? Pro campeonato que às vezes acontece. Mas o cara ali, ó, 2, 3 semanas pro campeonato ali, tá com um físico bom, tá respondendo, começa a ir mais vezes no banheiro, 3, 4 vezes, com escala intestinal alterada, não tem o que fazer, né? Ele vai, não vai ser naquele momento ali que ele vai reverter as calorias, que nada. De repente, é isso aí. Ele pode tentar adequar ali água, alguma coisa no consumo de fibra, tudo e ver como é que fica. Mas ele não vai alterar aquele cardápio dele ali, que é o plano para chegar no final, né? Imagino. Então tem essa questão aí, né? Mas se a gente estiver falando de alta performance, se a gente estiver falando, né, do indivíduo normal e tudo, e a pessoa começa a apresentar alguns problemas maiores, alguma coisa, aí a gente pode, né, tomar alguma providência ali para tentar melhorar o caso dele. Não, com certeza faz sentido, concordo com você. Tudo é de acordo com o seu objetivo, você colocar ali os riscos e os retornos na balança. No caso do atleta, utilizar uma proteína extremamente alta vale a pena o risco, porque o retorno dele é o sustento de vida dele, que é competir no show e performar muito bem. E nesse tópico aí, entre essa comparação de atletas e não atletas, vamos para o próximo, que seria as diferenças, principais diferenças na dieta e na suplementação entre um hormonizado e um natural. Aí, para facilitar a discussão, vamos quebrar por tópicos, começar por proteína, aí depois a gente vai para carboidrato, depois a gente entra nos lipídios. Primeiro tópico, a proteína. Existe alguma diferença entre o consumo de proteínas em hormonizados e naturais? Então, assim, né, a gente tem que entender ali as funções da proteína, né, na pessoa. Por exemplo, a proteína ali, nesse processo aí do bodybuilder, de repente nós estamos falando de um cut da proteína mais alta. A proteína, ela é uma maneira de tu não perder massa magra, manter o teu tecido alto, né, manter o tecido muscular em alta. Se a gente estiver falando do hormonizado, o hormonizado já tem os recursos ergogênicos que vão ajudar ele a fazer isso aí. Então,
teoricamente, né, ele não precisaria tão alto. O natural já pode ser que tenha que colocar a proteína um pouco mais alta, né, porque ele não tem esse recurso ergogênico que faz com que ele mantenha ali a massa, né, segurar tanta massa muscular, né? Além dos recursos naturais ali que tem, que é o uso da suplementação básica e o treinamento dele, né? Tá? Mas Interessante. e daí também a gente tem que pensar, né? Tem que pensar assim, ó, normalmente o hormonizado ele vai conseguir chegar num nível muito maior que o natural não vai chegar. Ou seja, no hormonizado a gente vai encontrar bodybuilder de 120, 130 e 140 quilos. E com certeza, né, para manter esse nível de massa, a gente pode ter que utilizar uma carga proteica um pouco maior, apesar dos recursos. Sim. Já um atleta natural, né, a gente vai trabalhar ali com um atleta até no máximo a categoria ali, sei lá, 100, 102 quilos, talvez 110, mais um atleta pesado no palco natural, normalmente vai até uns 100 quilos, né? Eu acho que é uma primeira diferença, assim, que a gente vê no bodybuilder, né? A diferença do natural e do hormonizado. Não, é verdade, é muito interessante isso, porque muita gente pensa que o hormonizado, ele necessariamente precisa consumir mais proteína pelo fato dele utilizar recursos ergogênicos, mas na verdade ele pode consumir até menos, porque ele tem menor degradação proteica, né? E uma síntese proteica facilitada pelo uso de ergogênicos. Já o natural, que não tem esse suporte, talvez utilizar uma proteína um pouquinho mais elevada seja mais interessante. E a outra questão também é que em hormonizados, normalmente eles apelam não, né? Utilizam bastante fármacos que reduzem o apetite. Não de maneira intencional, mas como alguns dos efeitos adversos desses fármacos. Isso daí permite que o cara jogue as calorias lá embaixo e não necessariamente precise desse efeito saciatório da proteína, né? Já para o natural, pode ser que seja mais interessante fazer o contrário, jogar a proteína um pouquinho mais alto, já que vai levar mais tempo para ela ser digerida, você vai ter vai dar uma saciada a mais, né? Você consegue manter um déficit por mais tempo, porque você não vai ter o esvaziamento gástrico tão rápido se não tivesse essa proteína aí. Então, indo para os carboidratos, existe alguma diferença entre o hormonizado e o natural? Normalmente, né, o que a gente tem é que com o uso, né, ali do esteroide anabolizante, a pessoa consegue reter um tanto mais de glicogênio no músculo, né? Então, de repente, utilizar uma carga maior ali de carboidratos, né? Pode ser que o hormonizado consiga utilizar, né? Já o natural, dependendo da fase ali, vai utilizar uma parte maior de carboidrato, né? Até de repente como também um poupador, né? Do tecido dele. Então, acho que mais ou menos isso aí que a gente consegue olhar, assim, ó. Mas a gente consegue notar, né? Que o bodybuilder hormonizado ele consegue aguentar mais quantidades ali, né? Mais quantidades de Também. carboidrato, porque consequentemente ali ele vai ter mais o que encher, né? E o natural vai ter mais um limite ali, né? Que depois de um tempo ele já vai começar a piorar a composição corporal dele, né? Se bem que a gente também, em alguns casos, vê alguns naturais muito bons com consumos muito altos, né? De carboidrato, assim. Mas Sim. ambos eles utilizam isso aí, mais ou menos. Diferenças não tem tanto, mais ou menos nas quantidades, né? Até pelo peso relativo de cada um, mas cada um utiliza, eu acho, dessa maneira, assim, que eu vejo mais como questão ali de poupador também, e por encher mais para o glicogênio, e o outro tem um limite maior ali, mas também utiliza como poupador, né? Sim, não, é verdade. Uma coisa que vale a pena ressaltar, eu acho que o jogo muda quando esse atleta hormonizado passa a utilizar insulina, ou então metformina, fármacos que vão aumentar essa sua capacidade de captação do glicogênio, né? E o natural provavelmente não vai fazer a utilização desses recursos, então ele vai ter uma capacidade menor de absorver esse tanto de carboidrato. Nesse tópico aí de sensibilidade à insulina, você poderia falar um pouquinho da importância disso para, assim, não somente na fase de ganhar massa muscular, mas também de perder gordura? Claro, tranquilo.
Bom, a sensibilidade à insulina ali é o que vai garantir ali, né, que tu vai conseguir absorver, né, realmente aquela quantidade de carboidrato para o teu músculo, né, e não vai ficar com aquele excesso ali circulante na tua corrente que vai acabar virando, né, podendo virar gordura e não vai ser convertido em energia para o teu músculo. Então, assim, muito importante, né, manter a sensibilidade à insulina. Não é uma coisa para se preocupar tanto, né, quanto está em cutting, afinal, o déficit calórico já vai melhorar isso, mas quando tu está no período de comer mais de bulking, tu tem que ter bastante atenção, né? Lembrando, né, que o hormonizado ele já vai ter uma sensibilidade à insulina pior, né? Porque essas drogas alteram o perfil lipídico dele, entre outras coisas e tudo. De repente ele está fazendo utilização ali também do hormônio do crescimento, que também atrapalham tantos aí, mas é muito importante, né? Eu acho isso aí bem básico, assim, ó, com um aparelhinho de HGT ali, tu já consegue medir mais ou menos como é que está a tua glicemia em jejum, consegue, né, notar a longo prazo ali alguns sintomas que tu vai ver, como excesso de sonolência após comer, algumas coisas assim tu consegue notar, né? Mas o que daria para fazer? Por exemplo, o cara começou a comer demais, se passou nessa parte. Pode utilizar alguma suplementação, né? Normalmente uma fibra, de repente uma berberina, de repente uma metformina, alguma coisa assim, né? Ele poderia utilizar ou de repente fazer uma semana com uma dieta, 2 semanas com uma dieta reduzida em calorias, né? Para melhorar essa sensibilidade à insulina, poderia ser outra Sim. opção, né? Ou de repente ver como é que está a rotina do cara, dar uma aumentada, de repente, na quantidade de passos, na quantidade de cardio no momento, né? Para melhorar a Excelente ponto. sensibilidade à insulina, né? Seria uma coisa para notar, né? Normalmente a gente não vê o natural fazer aquele bulking mais gordo, né? Isso aí é coisa mais hormonizada, que pode se dar o direito ali, porque depois o cara sabe que ele tem muita massa muscular, você cai mais rápido. Então, normalmente, no natural ali, a gente não observa que o cara perde tanta linha assim na sensibilidade à insulina. O cara enche, fica com um pouco mais de água, mas não cria um pouco de gordura, né? Tá sempre mantendo ali aquele consumo, mas dificilmente, se ele achar que chegou no momento ali do bulk que ele já começou a ganhar gordura, com certeza ele vai parar aquele processo ou vai fazer alguma coisa para reverter aquilo ali, né? Porque para ele não é interessante, porque depois ele vai ter que perder, né, de forma natural ali tudo e vai acabar que no final ele não vai ficar com uma composição corporal tão boa, tão adequada, né, quanto ele deveria ficar após o processo. Não, você cobriu muito bem esse tópico, inclusive você mencionou os passos, aí talvez aumentar a quantidade de passos seja uma estratégia extremamente interessante para você conseguir melhorar a sua sensibilidade à insulina. Teve um estudo que ele comparou o uso de metformina com simplesmente aumentar a sua frequência de caminhadas, caminhadas pausadas, digamos assim, né, ao longo do dia. Não é vou aumentar meus passos, logo de manhã eu já vou andar 3 horas na esteira. Não, é caminhar após refeição ou antes de comer qualquer coisa. E o estudo concluiu que caminhar é muito melhor do que tomar metformina para você melhorar a sua sensibilidade à insulina. E ainda mais para indivíduos naturais. Não vá pensando que tomar metformina pode ser uma boa estratégia para você, porque pode ser que a metformina reduza a sua capacidade de hipertrofia, porque ela também age, né, através de outros mecanismos aí na mTOR e uma via na qual caberia mais a um especialista nesse fármaco cobrir. Porém, se você é natural e não tem prescrição de metformina, não vá utilizar o fármaco, entendeu? Adote essas outras estratégias. Se exercite, escolha bons alimentos e dá uma caminhadinha antes e depois da refeição, aí você vai ver que, além de você tirar aquele brain fog, né, da refeição, de quando você come, você só quer ficar deitado ali coçando, você também vai melhorar a sua absorção dos nutrientes dessa refeição e conseguir comer mais e manter o seu superávit por mais tempo. Porque a gente sabe, né, que para ganhar massa leva tempo. Se você quer acelerar as coisas, você não vai ganhar massa muscular, mas nem ferrando, porque não é da noite pro dia que aparece músculo no seu corpo. Vamos transitar então para suplementação. Você acha que
Não, antes disso, já estava me esquecendo da gordura, que é o ponto mais crítico que o pessoal aí existe o debate, né? Já que o hormonizado ele está injetando em si o colesterol, né, a testosterona que iria fazer, que a gordura iria fazer, né, a síntese desse tipo de hormônio, muita gente acha que o hormonizado não precisa comer nenhuma fonte de gordura, já que ele já está injetando os hormônios. O que você acha disso? Quais as diferenças aí no consumo de gordura entre hormonizados e naturais? Cobrir aí um pouquinho esse tópico. Esse é um pensamento do bodybuilder, né? Até porque ele sabe um pouquinho sobre nutrição e sabe que uma grama de gordura tem 9 calorias. Então, para ele fazer o corte daquilo ali, ele consegue alcançar um déficit muito maior, mais rápido. Então, ele justamente pensa aí, olha, se a gordura é formadora de hormônios sexuais, aqui, né, através do colesterol, eu já estou fazendo a aplicação deles, então eu não preciso, né? Só que o erro, né, vem que conhecer um pouquinho ali da fisiologia humana, saber que quase toda célula do teu corpo, né, tem uma camada lipídica e é construída por isso. Então, outros hormônios do teu corpo, né, diversos, a absorção de diversos nutrientes, né, vitaminas, vai incluir os hormônios, a tua saúde do teu cérebro, do coração, tudo, né, vai depender também de alguns ácidos graxos, né, entendeu? E daí o natural já tem um pouco mais de consciência disso aí, porque ele, consequentemente, vai consumir ali gorduras, né? Vai conhecer um pouquinho da dieta, vai saber que, por exemplo, a dieta dele vai ter uma predominância ali em gorduras do tipo mono e poliinsaturados, né? Porque ele sabe que aquilo ali é a saúde cardíaca, a saúde do cérebro, dos olhos, da célula, de todos os hormônios dele, né? Entendeu? Ele vai entender um pouquinho mais esse processo ali e vai também utilizar ali a gordura ali como fonte alimentar, tudo, né? Até porque se ele precisar, né, de um aportezinho calórico um pouco maior, ela acaba salvando muito, né? Mas é que o bodybuilder, a gente tem que pensar que o bodybuilder sempre faz de tudo possível para chegar naquele resultado, né? Independente do que ele tenha que sacrificar, né? E daí não, quando a gente está pensando ali, pô, um atleta ali natural ali, ele já também pensa um pouco mais, claro, na saúde dele a longo prazo, né? Tudo, e nas outras características todas, como essas coisas que eu falei, né? E daí, consequentemente, a tua dieta tem que ser muito mais equilibrada, né? Tu não tem que eliminar nenhum dos tipos de macronutrientes, Sim. né? Ou micronutrientes da tua dieta, como faz o bodybuilder, né? Que chega ao ponto de se precisar comer só frango e aspargo pelos um mês até bater o peso ali da categoria e subir lá no palco, ele vai fazer, né? Não, com certeza. Antes da gente ir para a parte de suplementação, surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça. Em fases de restrição, é, a gente sabe que uma das estratégias que você mencionou é diminuir a quantidade de gordura até ali mais ou menos 0,6 grama quilo, 0,7 grama quilo, que seria uma faixa tolerável, digamos assim. Dentro disso, digamos que o cara já está ali comendo 2.000 calorias, por exemplo. Quais fontes de gordura você acha essenciais o cara colocar na dieta para cobrir justamente a qualidade, do perfil lipídico aí desses alimentos? Quais seriam os alimentos que a pessoa deveria incluir na dieta nessa fase de restrição que são fontes de gordura? Olha, eu acho que se o cara tiver com uma dieta ali restrita, por exemplo, pelo menos uma, duas gemas de ovo, uma quantidade bem maior de clara, seria uma gordura interessante para colocar, né? Por exemplo, coisas que eu não acharia interessante seriam fontes de gordura que trouxessem proteína e carboidrato junto, porque isso iria aumentar em muito as calorias disponíveis. Mas, por exemplo, umas duas porçãozinhas de pelo menos 5, 7 gramas de azeite, que é essencialmente somente gordura, poderia ser interessante, né? De repente, um abacate ali, se o cara tiver pelo menos 100 gramas de abacate, pode ser bem interessante, né? De colocar ali na dieta dele, né? Entendeu? Porque já vai trazer fibras, vai trazer vitaminas, minerais e também gordura, né? Numa fase assim, pode ajudar também um pouco na saciedade. Eu acho que Sim. esses três alimentos aí são legais
e de repente também algumas fontes de gordura ali que são ricas em ALA, que podem ser convertido em ômega 3, né, além da própria suplementação, uma chia, alguma coisa assim, também poderia ser interessante. É um alimento que em 10 gramas, ali, por exemplo, tem 40 calorias, né? Entendeu? E pode agregar bastante, tanto na saúde da microbiota, quanto na tua saúde intestinal, né? E tal, e trazer uma quantidade ali de gordura legal, né? Outro alimento também que é que todo mundo só conhece, né? Eu até lembrei pela cor da minha camiseta, cara, é o açaí, só que o açaí integral em fruta, né? Tem Ah, alguma coisa de interessante. gordura ali também, consegue colocar, só que tu tem que botar o açaí polpa, né? Teria que ser uma polpa de açaí, não o açaí, né? Esse que a gente compra, que na verdade é um xarope de É. açaí com açúcar, né? Mas ele é bem rico, né? Em polifenóis, né? Antioxidantes, né? Essas frutas roxas e vermelhas ali, azuis também. Pô, interessante, não sabia não. É, uma outra fonte que, pô, a gente no Brasil é abençoado com e muita gente esquece é a castanha do Brasil. Aqui nos Estados Unidos eles consideram ela uma superfood, porque ela contém mais de, se eu não me engano, são 175% da quantidade de selênio que você precisa no dia. Então, uma castanhazinha, uma Brazil Nuts aí, a castanha do Brasil, pô, tranquilo de você encaixar na sua dieta, tudo bem, ela não vai te trazer uma saciedade e tal, mas existem outras coisas para você se preocupar durante esse período de perca de peso, não é só a saciedade que vai importar, a sua saúde também importa. Então, a minha escolha vai ser sempre uma castanha dessa, um abacate, gema de ovo e azeite. E indo agora para a parte de suplementação, eu não largo o meu ômega 3 de forma nenhuma. O que você acha da suplementação? Diferenças entre hormonizados e naturais? Existe alguma? Existe algum suplemento que você julgue ser necessário para hormonizados ou então para naturais? Vamos cobrir um pouquinho aí a parte de suplementação. Tu citou legal ali, bah, eu acho assim, cara, ômega 3 e vitamina D, uma coisa que praticamente, né, boa parte da população mundial deveria fazer o consumo e o uso, né? É difícil, a não ser que a pessoa tenha alguns níveis muito altos de vitamina D, daí não seria o caso de fazer o consumo, né? Mas aqui nessa nossa dieta, né, que ela é um padrão ocidental um pouquinho melhorado, né? Assim, a dieta do brasileiro, mas aos poucos ela está piorando a qualidade, né? As pessoas estão incluindo muito junk food junto. A gente realmente não tem doses significativas, né, de ômega 3, tem muito ômega 6 e não tem, né, quase nada de ômega 3. Então, acho bem legal, né? Além também da gente não fazer muito consumo. Por exemplo, eu aqui moro no litoral, tem uma praia 3 quilômetros aqui com colônia de pescador, e eu raramente, se eu comer peixe uma, duas vezes no ano, é muito, entendeu? Então a gente realmente não tem níveis tão adequados assim de ômega 3, né? Eu acho bem importante. Quanto à suplementação, assim, mais ou menos a gente vê as mesmas coisas utilizando, né? Os bodybuilders, eles são muito, né, daquela história, talvez para mim esse suplemento aqui não funciona, eu já não vou tomar, né? É. Sempre tem que deixar bem claro que todo suplemento do mundo tem alguma funcionalidade e alguma efetividade. Sim. Nem todos vão servir para o bodybuilder, entendeu? O colágeno de jogar fora, não. De repente, um paciente hospitalizado lá pode fazer, porque está com problema na permeabilidade intestinal, vai tomar as doses adequadas para ele. O BCA de se jogar fora, um paciente hospitalizado lá com algum problema renal, hepático, pode se beneficiar, né? Entendeu? Da utilização daquilo ali. Então, a glutamina também, pacientes hospitalizados, acamados, podem utilizar. Então, todo suplemento tem uma funcionalidade. De repente, depende para quem, né? E a dose que tem que ser usado para ter uma funcionalidade. Isso é fato, né? Só que daí no mundo bodybuilder a gente vê essa questão. Se para mim não me traz melhora direta ergogênica no meu treino, nem no meu físico, então para mim não presta, né? Mais ou menos. Mas eu vejo assim, ó, eu vejo mais ou menos coisas bem parecidas entre naturais e hormonizados na questão dos suplementos. A diferença, né? Eu acho que o natural não utiliza tantos estimulantes, né? Que nem É o verdade. bodybuilder. O bodybuilder começa a abusar muito mais
dos estimulantes, entendeu? Então, tipo, ele tem toda aquela coisa assim, ó, de manhã o cara, daí nós vamos falar um pouquinho de fármacos também, tá? De manhã o cara faz a utilização de uma Ritalina, do Venvance para acordar, para ficar desperto, que daí depois de tarde, depois ele já toma algumas coisas relativas ali com efeitos colaterais dos esteroides dele, talvez algo para pressão, né? Algo para o coração, alguma coisa assim, né? Que a gente já não vê nos naturais. Utiliza quantidades bem maiores de estimulantes, né? De vários tipos. Utiliza alguns beta-agonistas, né? Que são bem mais fortes. Utiliza tireoidianos, né? Todos aí a gente vê utilizando muito mais, porque ele tem o que segurar aquele recurso, ele tem como segurar a massa dele e recursos. Se o natural fizer a utilização disso aí, provavelmente ele vai ter uma degradação muito maior, né, de tecido magro, então para ele não tem muita vantagem. Mas aquele básico assim que a gente fala, uma dose de cafeína, creatina, essas suplementações, de repente vitaminas, minerais, algo assim, a questão do que mais que utiliza, de repente uma betalanina, algo assim, né? Também Sim. utiliza, são muito parecidos, né, entre hormonizados e naturais, é o que eu vejo, né? A não ser alguns compostos ali que agora vem surgindo algumas coisas, né, que é a solução para o natural, é isso, é aquilo, né, que pode ser um pouco diferente. Mas a princípio eu vejo assim, ó, bem parecido dentro desse básico assim que a gente faz, né, de suplementação, digamos, que nem eu falei, cafeína, creatina, betalanina, algo assim, entendeu? De repente algum intratreino, aminoácidos, algo assim, né? É mais ou menos bem parecido, né? Que eu vejo. Não, concordo com você. O que eu noto bastante é a diferença na questão de bodybuilders quererem virar uma polifarmácia, achar que deve tomar tudo, porque ele já está tomando os esteroides, então também tem que abusar ali na parte de suplementação. Vou jogar tudo que eu posso, né, protetor hepático, protetor cardíaco, coisa para baixar a pressão, coisa para acordar, coisa para dormir. Aí você vai ver o cara, ele tá tomando uma cacetada de coisa, aí aparece um monte de colateral, ele não sabe de onde que tá surgindo. Então, às vezes, menos é mais. Isso daí tanto para hormonizados quanto naturais. Poupe o seu bolso e poupe a sua saúde, entendeu? E aí entra um debate aí que o pessoal, inclusive, tava na caixinha de pergunta, que eu vou aqui trazer para a tela essa pergunta que eu acho que cabe a esse tópico, que é: devo suplementar vitamina somente se houver deficiência? O que que você acha disso? Teria que avaliar quais são as vitaminas, né, que ele quer suplementar. É aquela história assim, ó. Às vezes é muito mais interessante ter uma alimentação mais balanceada do que fazer o uso de um polimultivitamínico, onde a gente sabe que as dosagens às vezes são baixas, a gente sabe que ali o composto está numa forma de baixa disponibilidade, então pode não ser interessante, né? Utilizar. Então realmente tem que ver assim, ó, o que é que ele vai utilizar, né? Como vitamina, que nem a gente falou, uma vitamina D, pô, às vezes uns 2.000 I, alguma coisa, 5.000 I, uma dose de manutenção ali, que por mais que tu tenha um nível equilibrado, tu vai utilizar. Mas às vezes, de repente, essa pessoa não tem necessidade de utilizar, por exemplo, vitamina A, entendeu? Porque já tem na alimentação muito completo e é uma vitamina fácil. Não tem necessidade de colocar vitamina C, entendeu? Se já É, tem e tudo. Alguns minerais podem desempenhar umas funções muito importantes e nós não vamos achar nos polis e multivitamínicos. O grande caso é aí, como tu falou, por exemplo, selênio, se tu não tiver na alimentação, algo, zinco, se tu não tiver na alimentação e não cara, tiver, e o próprio magnésio, né? o potássio é algo extremamente negligenciado aí pelos bodybuilders, principalmente, que usam e abusam de fármacos aí, como você mencionou, os beta-bloqueadores, que vão aumentar a sua secretação de potássio. Cara, o pessoal esquece para acontecer uma contração muscular, você precisa da bomba de sódio e potássio. Se você não tem potássio, você literalmente perde capacidade de contrair o seu músculo, além de todos os outros riscos de uma dieta pobre em potássio, como aumento na sua pressão arterial. Cara, pessoal, investigue as coisas e não busque solução somente em pílulas. Às vezes você melhorar a sua dieta ali, colocar um espinafre, como eu mencionei antes, que é riquíssimo em potássio, colocar batata, colocar banana,
já vai ser o suficiente para você repor as quantidades de minerais que você precisaria e, pô, não precisar gastar rios de dinheiro com suplementos que você nem sabe se tem o nutriente ali dentro da cápsula que você está comprando, porque é muita coisa subdosada, entendeu? E, bom, aproveitar que a gente está nas perguntas aqui, quer fazer uma pausa, utilizar o banheiro, tomar uma aguinha ali para a Não, gente não, ir para tá as perguntas? tranquilo. Eu vou fazer uma pausinha rapidinho de 1 minuto ali, vou utilizar o banheiro, a gente já volta com Tá. tudo. Estamos de volta aqui após a pausa para o banheiro. Indo agora para as perguntas, selecionei a primeira aqui. Bem interessante esse debate aqui, ainda mais depois daquele estudo que saiu recentemente sobre quantidade de proteína e absorção. Existe algum limite na absorção de proteínas? Faz diferença comer tudo em uma refeição ou em 4, 5 refeições? Olha, segundo os recentes estudos, né, nos mostraram que não tem relação em absorção. Só que não é só isso, né? A questão da absorção. A gente tem que pensar se como é que vai ser a tua digestibilidade se tu socar ali uma refeição com 400 gramas de frango pronto de uma só vez, né? Seriam 120 gramas de proteína. Será que tu vai ter uma boa digestibilidade daquilo ali? Além do que, o tempo de feeding, né? Como é que vai ser? O que é mais interessante para ti? Quanto tempo tu vai conseguir comer depois, se tu fizer essa refeição, né? Como é que vai ser a tua mastigação de tudo? Como é que vai chegar até o teu intestino, né? Então é um pouco mais assim. Uma coisa é eu tomar 30 gramas de whey ou 100 gramas de whey, né? Que tu tá tomando um copo d'água. Daí é muito fácil a gente pensar dessa maneira. Mas quando a gente está falando em alimentos, a gente está falando numa refeição com o contexto inteiro. Tu não vai comer só Justamente. frango, tu vai comer frango, arroz, salada, tudo, né? Isso daí, além também de outras questões ali, né? Como é que vai impactar algumas coisas ali de fazer uma refeição extremamente insulinotrópica, né? Com um monte de proteína de um só momento, ou tu separar aquilo ali no momento, né? E como é que tu vai reagir depois a essa refeição, né? Imagina Justamente. quando vê no teu intestino ali cai um tijolo de comer, imagina o tempo de digestibilidade que tu vai ter para, sei lá, 400 gramas de carne moída de uma vez só, que a carne moída já tem um pouco mais de gordura, né? E leva mais tempo para fazer o esvaziamento gástrico. Temos que pensar um pouquinho mais, né, do que só come, absorve ou separa, né? Temos que botar todo o É, contexto do dia ali da pessoa, né? Para averiguar isso daí. até pela questão de aderência, né? Quantas pessoas vão conseguir jogar ali 200 gramas de proteína em uma refeição só e no resto do dia não consumir mais nada de proteína, por exemplo, né? Faz muito mais sentido prático você dividir a sua carga proteica ao longo do dia. Não necessariamente precisa se preocupar, porra, eu não posso ultrapassar tal teto de proteína em tal refeição, ou então antes de dormir eu preciso consumir caseína, que vai ter uma lenta absorção enquanto eu estou dormindo. Não. Ou pós-treino eu preciso tomar whey. Não, não é isso. O que o estudo meio que comprovou, assim, pra gente, na prática, é que pós-treino pode ser interessante tu jogar mais proteína. Pronto. Pós-treino ali, joga mais proteína, vai absorver da mesma maneira. E que não existe um teto de absorção de proteína. Não tem essa de você só consegue absorver 30 gramas de proteína por refeição. Mas também não significa que você aí, cabeção, vai poder jogar ou precisa jogar toda a sua proteína no pós-treino. Faça de maneira interessante, inteligente a distribuição e mantenha o negócio a longo prazo, entendeu? Dieta ela tem que ser a longo prazo. Não vai tentar fazer loucura aí, senão você vai cair num buraco negro, meu. Vamos embora para a próxima pergunta ou tem mais alguma coisa que você quer cobrir aí nesse tópico? Não, eu acho que é isso daí mesmo, tu fazer a adaptação geral, né? Imagina se tu falar para o cara ali que ele vai ter que comer 3.000 calorias numa só refeição todos os dias, né? De alguma coisa, isso aí a longo prazo não vai ser sustentável, né? O cara não vai. Imagina quanto tempo tu vai levar para digerir, para comer isso aí, vai passar mal por horas ali, de repente, isso pode atrapalhar o teu sono, pode atrapalhar outros fatores, né? Então, realmente distribuir de forma inteligente ali, né? É, Ver como é que consegue no teu dia. Quer fazer 3 refeições, distribuir em 3, perfeito. Quer fazer 2, beleza. 4, 5, como tu se sentir melhor no teu dia ali. Mas eu acho que tem que se adaptar à realidade da pessoa, né?
Sim, com certeza. A próxima pergunta aqui é um debate bem interessante. O que você acha do debate Every calorie is the same? Toda caloria é igual. Aqui recentemente surgiu essa questão aí, o pessoal comparando 100 calorias de um Snickers daria na mesma de 100 calorias de eh, alguma refeição ali, um pão com presunto e queijo, por exemplo, um pão com peito de frango e queijo. Você acha que toda a caloria é a mesma coisa? E dentro disso daí, a gente poderia comparar a dieta flexível com uma dieta de cardápio? Vamos expandir essa pergunta. E o que você acha dessa ideia? É que depende, né, da maneira como a gente está avaliando isso daí, se é num contexto minimalista ou num contexto maior, né? A gente pensar, de repente, talvez ali o cara que, pô, treina, faz cardio todos os dias, alguma coisa ali precisa, sabe, né? Aquele velho clássico que eles falam, né, do Nasser, que ele desceu aqui no Brasil e comeu 6 McDonald's, né? Porque falou assim, ó, eu preciso de caloria. Construir massa é difícil, secar é fácil. Naquele momento ele fez aquilo ali, em outros momentos ele come arroz com frango. Então temos que pensar primeiramente nisso aí, entendeu? Não acho que vai ser benéfico todas as calorias tu pegar e colocar em coisas, né? Em coisas vazias, assim, que não vai representar em carga proteica, em fibra, em vitaminas, minerais, fitoquímicos, nada para ti. Mas, de repente, sei lá, numa dieta ali, vamos dar o exemplo da flexível. Tu, sei lá, tem 2.000 calorias disponíveis para comer e bota ali 1.800, bate as tuas proteínas de forma certa, bate os teus carboidratos, as gorduras, as fibras e tem 200 calorias livre. Num cara que treina, faz dieta, não vai ser se esse cara colocar as 200 calorias de Kit Kat, ou outro dia ele comer de sucrilhos, ou outro dia Concordo. ele comer de alguma coisa que acredito que vá fazer tanta diferença assim, né? Então a gente tem que ver em quem que as mesmas calorias são a mesma coisa, né? Para quem que é a pessoa e como é que vai ser feito isso dentro da rotina total da pessoa, né? Perfeito. Não podemos resumir assim. A gente pega o sujeito lá já tem pressão alta, uma pré-diabetes, obeso e uma dislipidemia. E daí vai querer me dizer assim, que para ele vai ter o mesmo efeito comer ali um Big Mac com batata grande, refri. Opa, estamos de volta. Acabou de cair a conexão rapidinho, então continua aí, irmão. Então, como eu vinha falando ali, não dá para a gente comparar, né? Por exemplo, o Big Mac, batata grande, refri normal, para um sujeito que é dislipidêmico, está obeso, pré-diabético, pressão alta, do que o cara que acabou de fazer um leg day ali de 3 horas, com baixíssima percentual de gordura, alto teor de muscularidade, né? E achar que essas duas coisas vai ter o mesmo impacto nas duas pessoas, né? Entendeu? A gente tem que entender o cenário, assim. Então, eu acho, como eu falei, como foi dito ali, num pequeno impacto no dia ali, sei lá, 100 calorias disso, daquilo, dentro de uma rotina toda adequadinha, não teria tanto problema, né? Mas agora, dependendo de quem for a pessoa, com certeza esse alimento vai trazer algum prejuízo, né, no contexto total ali a longo prazo, né, porque ela já realiza outras coisas que causam prejuízo a ela, né, ou tem algumas doenças ali que não seria o ideal fazer o consumo desse tipo de alimento. Não, perfeito. Eu acho que o ponto principal que você mencionou antes foi justamente essa questão de porcentagem. Digamos que 80% da dieta do cara já é perfeita ali, perfeita entre aspas, né? Já é limpinha. Esses outros 20%, essas calorias serem provenientes de alimentos que a população consideraria sujo, não vai trazer nenhum impacto aí no curto e nem no longo prazo nos seus resultados. Agora sim, se a gente começar a extrapolar essa porcentagem aí, colocar 50% de caloria limpa, 50% de caloria suja, por mais que você esteja dentro do seu limite calórico diário, eu creio que sim, vão trazer malefícios para você, tanto fisicamente
quanto em questão de saúde. Então, concluindo, every calorie is the same, toda caloria é igual? Não, não são. Não é a mesma coisa. Porém, isso não significa que você não pode ter um grau de flexibilidade na sua dieta. Tudo questão de você ter uma flexibilidade consciente, prudente, né? Não vai querer sujar a maior parte do tempo, suje com uma frequência não tão alta e com escolhas inteligentes, né? Às vezes colocar um sneakers na dieta do cara é o que vai fazer ele ficar na dieta por 5, 6, 7, 8 meses, ao invés de parar a dieta rapidão, porque ele não tem um docinho no dia, né? Tem que ser inteligente. Bom, vamos agora para a próxima pergunta. Paciente renal crônico pode fazer uso da creatina? Não é recomendado, né? Só não é recomendado o uso da creatina, né? Quando o paciente é um doente crônico renal e principalmente está em hemodiálise, tá? Esse daí, a creatina pode ser utilizada até para uma criança de poucos meses de idade, porque os benefícios dela vão muito além de somente pensar em treino, né? E fadiga, né? A gente está falando sobre cognição, sobre outras coisas, mas o paciente que não deve utilizar, né? A creatina é realmente o paciente crônico renal, né? Principalmente o que está fazendo, né? O uso da hemodiálise. Não, perfeito, muito bom. Aproveitar que estamos falando aí da creatina, você poderia aí mencionar quais são os maiores mitos acerca da creatina? O pessoal fala que vai me deixar retido, vai cair meu cabelo. Quais são os mitos aí acerca do uso de creatina? A creatina é essencial para todo mundo precisa usar. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse suplemento tão utilizado, né? Então, assim, ó, a creatina nela é uma combinação de 2 aminoácidos ali. Ela vai ter efeitos, vamos pensar sobre o treinamento principalmente, tá? Manutenção de massa magra, ela serve como uma moeda energética, o ATP, que é a primeira moeda que tu utiliza como fonte de explosão, tá? Nos primeiros segundos da tua série, exercício, que seja, tá? Ela vai agir sobre a tua percepção de fadiga, né? Entendeu? Ela vai melhorar ali em si, né? O teu a tua síntese proteica, ganho de massa muscular, mesmo que seja numa porcentagem muito pequena, mas ela age sobre isso, né? Melhorando todos os processos ali que envolvem a tua mudança de composição corporal. Além disso, né, já se tem alguns estudos falando sobre a melhora da cognição cerebral, né, com a creatina, por isso que ela vem sendo utilizada em hospitais, em idosos e tudo isso aí. O que a gente fala da creatina, assim, ó, doses efetivas da creatina, a grosso modo, de 3 a 10 gramas que falam, mais calculada é o teu peso corporal vezes 0,07 gramas por quilo, tá? Mitos que falam da creatina. Vai reter líquido, me deixou muito inchado. Que creatinina vai dar problema renal, né? Um sujeito saudável utilizar a creatina, né? Que a creatina aumenta os teus níveis de creatinina, né? Também não faz sentido isso aí, né? Além de o famoso causar pedra nos rins, coisas do tipo assim. Esses aí são os mitos que eu mais vejo, né? Falarem da creatina. Justamente, o único efeito adverso que eu noto com algumas pessoas é questão de conforto gástrico. Muita gente comete o erro de consumir a creatina com o estômago vazio, e isso daí, como qualquer outro suplemento, pode causar algum problema aí no seu intestino, algum desconforto. A solução é tão simples e é só você consumir a creatina junto de alguma refeição. Além disso, vai aumentar a taxa de absorção dela, né, de aproveitamento. Indo agora para a última pergunta, o que devo colocar no meu intratreino? Bom, se eu puder tomar a rédea aí, eu que utilizo o intratreino todo santo dia, para mim vai depender de vários contextos, várias coisas. Vou utilizar o meu caso como exemplo. Eu treino em jejum e eu viso alta performance na musculação. Então, o que que eu coloco no meu intratreino? Bastante água para me hidratar, sais minerais para facilitar a contração e também para me hidratar. Alguma fonte de carboidrato, eu utilizo Gatorade.
Poderia ser água de coco, ou então ciclodextrina, qualquer outra fonte de carboidrato da qual você se sinta bem em questão gastrointestinal, e utiliza os aminoácidos essenciais. Quer dizer que isso é necessário em todo intratreino? Não. Você precisa de um intratreino? Talvez não. Talvez, dependendo do seu nível de treinamento, você só precise de água, literalmente só se hidratar pode ser o suficiente. Então, para mim, existem 3 níveis de intratreinos, né, digamos. O primeiro é para o iniciante, que vai ser só água. Você provavelmente não precisa de nada no seu intratreino. O segundo é para um intermediário, que aí seria colocar algum aminoácido essencial e algum carboidrato. Então, colocar. Não é BCAA, não, pessoal. É aminoácidos essenciais, né? É diferente. São todos os aminoácidos que você precisa. O, o carboidrato ele vai entrar não só para fornecer energia aí durante o treino, mas também para diminuir os níveis de cortisol, facilitar a síntese proteica pós-treino, e o aminoácido essencial diminuir a degradação proteica aí, né, durante o treino, também possivelmente facilitando o processo anabólico pós-treino. E o terceiro nível seria você já colocar os compostos vasodilatadores, né, que seria sei lá, colocar talvez uma, como que chama? Uma beterraba em pó, colocar uma citrulina, o que mais? O que mais que você sugeriria aí no intratreino? E a sua visão, óbvio. O que você acha do uso de intratreino? Eu também utilizo o intratreino porque os meus treinos eles têm uma duração bem alta. Às vezes eu passo 3 horas treinando na barra, por mais que eu faça uma série, tenha que descansar quase 5 minutos, tá? Mas aquilo ali é bem extenuante. Então, assim, ó, o que a gente tem que ver no intratreino? Primeiro, Isaí, o nível. Quem é o cara? Tem o cara iniciante ali que faz 10, 12, 15 séries e vai para casa. Talvez esse momento não precise, entendeu? Outra coisa também, em que fase que tu está da dieta? Porque a gente tem que pensar assim, ó, um atleta que já está consumindo 4.500, 5.500, 6.000 calorias, pode se beneficiar muito de colocar ali alguma coisa no teu intratreino que agregue calorias, né? Com uma Justamente. quantidade de açúcar, de maltodextrose, alguma coisa ali, por exemplo, 100 gramas daquilo ali já está agregando 400 calorias para o seu Sim, intratreino, né? De repente ele faz utilização de alguma insulina, daquele tipo que não dê pico durante o treino, né? Como alguns atletas de alta performance, então ele está absorvendo calorias ali também, e isso dá uma aliviada na comida para que ele não tenha que aumentar, né? E segundo, também a gente tem que pensar na modalidade que essa pessoa faz. Nem sempre é treinamento de força, né? No caso de um maratonista, alguma coisa, ele não vai ter benefício nenhum em colocar aminoácidos ali, entendeu? Ele precisa de açúcar, ele precisa de eletrólitos que ele está perdendo. De repente, ele precisa de um glicerol, porque ele precisa se manter sim, hidratado. E a glicerina não deixa tu perder água. Mas também, de repente, a prova dele é longa e ele leva 1, 2 garrafinhas. Ele pode se beneficiar de uma cafeína no meio do termo, né? Para dar aquele up extra. Bem, isso daí, o nitrato, né? A questão nitrato separado, a beterraba em pó também pode ser bem sim, interessante. Citrulina para diminuir a percepção de esforço ali, melhorar, né, a circulação, tudo, podem ser muito bom. Então a gente tem que ver. E daí, em outro caso, a gente fala, por exemplo, o bodybuilder ele já está no processo de cutting ali, de repente, daí não vai colocar, talvez não vai colocar, né, os carboidratos ali, mas o sódio pode ser interessante, manter o sódio mais alto, né? Pode ser uhum, interessante, claro, os aminoácidos, porque também, porque os aminoácidos também mantêm a tua muscularidade, né? Impedem que tu tenha tanta degradação proteica ali. sim, De repente, o glicerol, para ele não perder tanto líquido ali intra-treino, pode ser interessante. Então, a gente tem que avaliar realmente, né? Quem que é essa pessoa, qual nível, qual modalidade, né? Mas, por exemplo, para o pessoal ali da maratona, do meio Ironman, alguma coisa, eu coloco um hidraplex, alguma coisa assim, tá? Que tem sais minerais, glicose, adição de 2 tipos, pelo menos, de glicose, tá? Por exemplo, uma maltodextrina e uma palatinose, porque ele trabalha com provas longas
Então, lá, a palatinose que ele está usando agora vai servir de combustível daqui a 60 minutos, algo assim, né? E com certeza o glicerol, porque o glicerol mantém a célula hidratada, não deixa tu perder tanto. E para ele perder eletrólitos e perder água é perder rendimento, né? Porque ele vai pedalar com menos eficiência, Sim. vai correr com menos eficiência, né? Então, tem que avaliar algumas coisas assim mesmo, né? Quem é a pessoa e qual a modalidade que ele faz e qual é o nível que ele está de treinamento e qual momento do treinamento ele está, qual fase da preparação, né, que se encontra. Concordo 100% contigo. Tu mencionou aí a cafeína, ela sendo colocada no seu intratreino, ela pode facilitar a absorção de carboidratos também, é uma boa estratégia. Além dela aumentar o seu foco, sua cognição durante a prova, ela também pode ajudar você a absorver melhor esse glicogênio que está vindo. E, cara, também é importante levar em consideração o cenário que a pessoa se encontra. Às vezes está um calor infernal, a pessoa não para de transpirar, mesmo que a modalidade dela seja musculação, e ela tá ali perdendo um monte de sais minerais. Talvez nesse cenário repor sais minerais também seja algo interessante. Mas, pessoal, o mais importante é a água. Se hidrate. Eu, como mencionei, por treinar em jejum, eu coloco sais minerais no meu intratreino, mas para facilitar a absorção aí dessa questão de hidratação, eu consigo me hidratar um pouquinho mais rápido. E eu vou tomando, eu jogo num galão de 4 litros, para vocês terem ideia, e é isso que eu tomo durante minhas 2 horas de treino, e não noto queda na performance, nem nada. Eu acho um carboidrato bem interessante do pessoal usar se tiver acesso à ciclodextrina, né? Que ela tem uma, uma liberação um pouquinho mais gradual, não vai dar esse pico que talvez as outras fontes poderiam te dar, mas aí também tem que ir dosando como que vai ser a questão do seu intestino, né? Como que você vai absorver isso daí caindo no seu estômago, se não vai cair, se não vai te dar nenhum desconforto, nem nada, né? Bom, tiozão, eu acho que foi isso a live. A live não, o podcast. Você gostaria de adicionar mais algum ponto, alguma coisa que eu não cobri? Não, acho que foi tudo legal, assim, fluímos muito bem, assim. Com certeza eu acho que conseguimos responder de uma forma bem dinâmica e bem inteligente ali, que as pessoas vão conseguir entender e absorver bastante conteúdo, né? Aprender algumas coisas, talvez aprender com alguns erros que elas vêm comentando, e ó, os caras comentaram ali, talvez eu dê uma mudada nisso, teste isso e possa melhorar. E te agradecer aí pelo convite, né? Que é uma forma de nós mostrarmos conhecimento, da gente ajudar pessoas, consequentemente, né? Que eu acho que esse é o maior objetivo, né? Isso aí, eu acho que é o mais importante, assim, é deixar registrado ali e mostrar ali uma forma de auxílio, ajuda, né? E falar um pouco sobre algumas coisas que hoje a mídia tradicional do bodybuilder não aborda Não essas coisas, né? aborda. Sobre sono, digestibilidade, sobre fase de bulking, tudo. Os caras estão mais preocupados com fazer o desafio dos caras levantando peso no Sou cavalinho, né? hardcore. Do que falar, né, sobre realmente como tu viver como um bodybuilder, de como tu manter a tua qualidade como bodybuilder, né? Justamente, Que é o que não se justamente. observa hoje em dia. Já que bodybuilder sacrifica um pouco da sua longevidade em prol da performance, né, da alta performance, pelo menos encontrar estratégias nutricionais, alimentares, suplementares aí para melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que cabe a nós tentar passar um pouco de conhecimento que a gente tem para essa população aí e, como sempre, conseguir colaborar o máximo possível. Tiozão, próximo podcast então, parte 2, vamos falar de treino, que eu sei que tu também manja dessa porra. O bicho é powerlifter, puxa 300 quilos do chão igual pena, parece que é água. Me dá uma inveja. E existem outras áreas aí que a gente pode explorar na questão nutricional. É infinito esse tópico. Tiozão, por onde o pessoal pode te encontrar? Você faz teleconsulta aí? Como que funciona a sua consultoria? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, assim, o pessoal pode me encontrar pelo meu Instagram, nutricionista Gabriel Vedana, tá? Com certeza faço consultoria, tá? Pode ser online, caso a pessoa vá ser de outra cidade, né? Se for aqui na minha cidade, a gente consegue marcar uma avaliação, né? Para ter uma avaliação ali física da pessoa, para se ter
um melhor parâmetro, tudo, mas com certeza dá para fazer um ótimo trabalho, assim como todo mundo faz online mesmo, pegando feedback das pessoas, né? E daí, vai lá no meu Instagram, lá, só seguir, dar uma olhada no meu conteúdo, que sempre tem alguma coisa interessante saindo lá para vocês. Perfeito, eu vou deixar aí na descrição do podcast. Se você curtiu o episódio, não esquece de seguir o podcast, de se inscrever aí no canal do YouTube e no Spotify e de deixar um like. Tamo junto, um abraço. Falou, abraço.